Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Que grande prazer, que grande privilégio estar aqui tocando o teu coração com a palavra. Eu quero agradecer o convite ao pastor Janduí por estar aqui ensinando um pouco das verdades da palavra. Eu quero saber essa noite, quem aqui já fez o rema? E quem está fazendo? Pronto, e agora eu quero saber quem vai fazer. Glória a Deus. Por quê? Porque basicamente o rema é um curso de ensino da palavra. A pessoa tem 7 dias de um conteúdo da palavra e depois ela passa por uma avaliação. Ela faz uma avaliação para a gente sondar a absorção do conhecimento, o quanto a pessoa recebeu da palavra. E essa noite eu quero fazer mais ou menos isso. Eu quero ler um texto das Escrituras e depois fazer uma avaliação. Eu vou ler um texto da palavra, você também vai ler comigo e a gente vai fazer uma avaliação. Posso ter um amém? Amém. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Gálatas capítulo 1. Quem encontrou, diga, eu vou subir. Quem não encontrou, também pode confessar. Aleluia. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 10. O Paulo disse, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria o quê, irmãos? Não seria o quê? Pronto. Eu quero saber essa noite, quem aqui quer agradar, quem aqui quer obedecer a Deus? Amém. Glória a Deus. E eu quero saber essa noite também, quem aqui quer obedecer aos homens? Diminuiu e muitos améns. De fato, eu só vi uma mão levantada. Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 5. Glória a Deus, né? Porque a gente aproveita e ministra a palavra. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Eu perguntei, quem aqui quer obedecer a Deus? Todos levantaram a mão. Aí eu perguntei, quantos aqui querem obedecer aos homens? Somente uma pessoa levantou a mão. Vamos ver a avaliação, né? Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres não sejam submissas ao seu próprio marido, porque importa obedecer a Deus, não aos homens. É assim que diz? As mulheres sejam o quê? Submissas. Pula agora para o versículo 1, capítulo 6, Efésios 6, 1. Filhos, não obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. É assim? E agora o versículo 5 do capítulo 6. Quanto a vós outros servos, não obedeçam o vosso Senhor, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. É assim que diz? Não. Claro que não. Eu te pergunto, quantos aqui querem obedecer a Deus? Amém. E agora, quantos querem obedecer aos homens? Amém. É bíblico obedecermos a Deus e é bíblico também obedecermos aos homens estabelecidos por Deus. A Bíblia mostra que a minha e a tua submissão à nossa liderança é como ao Senhor. Repita comigo, como ao Senhor. O que significa dizer isso? Se aquilo que o pastor Janduí está falando, Jesus falaria na ocasião, você deve toda submissão, toda obediência. Estão comigo? Eu te pergunto, Jesus Cristo falou sobre consagração? Sim ou não? Sim. Sobre obediência? Sim. Sobre abnegação? Sim. Sobre abrir mão de coisas para abraçar as coisas do reino de Deus? Sim ou não? Sim. Jesus falou sobre oferta, dízimos e ofertas, sobre contribuir financeiramente no reino? Sim. Pois toda vez que o pastor Janduí fala isso, ele está falando o que Jesus falaria na ocasião. E você deve toda submissão, toda obediência. Posso ter um amém? Amém. A quem nós devemos submeter nossas vidas? E é bom saber disso, por quê? Porque um crente entregue aos seus próprios cuidados vai estragar a sua vida. Pega uma criança, se você submeter uma criança aos cuidados dela, ela vai acabar com a vida dela, a começar pela alimentação. Meu filho, hoje, você vai escolher o que você quer comer. O que é que você quer comer? Eu quero comer pipoca, pirulito e refrigerante.
A mesma coisa, uma criança não pode estar entregue aos seus próprios cuidados. Assim também um cristão não pode estar entregue aos seus próprios cuidados. Fica tranquilo, você está aos cuidados de um homem chamado por Deus e ungido pelo Espírito para zelar por tua vida. Amém? E eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus para te mostrar isso nas Escrituras. A quem nós devemos nos submeter? Quem é que nós devemos acatar? Aleluia! É bíblico obedecermos a Deus e é bíblico obedecermos aos homens de Deus. Eu lembro, novo convertido, lá em Fortaleza. Eu nasci de novo em uma igreja X, fui congregar numa igreja Y e depois cheguei no Verbo da Vida. E nessa igreja Y que eu congregava lá, às vezes, na escola dominical, o pastor domingo de manhã começava a falar: irmãos, esse ano nós vamos terminar essa construção desse departamento. Esse ano nós vamos fazer isso. Esse ano nós vamos fazer aquilo. Eu ouvia tudo quanto aquele pastor falava e eu pensava: eu não vou fazer nada disso, porque importa obedecer a Deus, não aos homens. Hoje eu sei e entendo, eu já estava contaminado com aquele vírusinho da rebeldia. Porque é bíblico obedecermos a Deus e aos homens estabelecidos por Deus. Tudo quanto aquele pastor falava, Jesus falaria na ocasião. O único momento em que você não deve submeter a sua liderança é quando aquelas palavras jamais sairiam dos lábios de Jesus. Estão comigo? E olha só o que é que o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 17 diz: obedecei aos vossos guias. Outra versão fala líderes. Tem outra ainda que fala líderes espirituais ou aos vossos pastores. Diga: obedecei. Obedecei aos vossos guias, líderes ou pastores, e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por quê? Porque isto não aproveita a vós outros. O que eu quero que você perceba hoje à noite, irmãos, é que uma vida de insubmissão, uma vida de desobediência, não vai afetar somente a igreja, mas afeta a vida daquela pessoa também. E só para te ilustrar, na versão fácil de ler, o texto diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles cuidam da alma de vocês, sabendo que vão prestar contas disso a Deus. Obedeçam-lhes para que eles possam fazer este trabalho com alegria e não como se fosse um peso, pois isso não traria nenhuma vantagem, diga, para mim, para vocês. Uma vida de desobediência, de insubmissão, afeta a igreja, mas afeta a vida da pessoa também. Posso ter um amém? Amém. Na Nova Tradução diz: e isso não ajudará a vocês em nada. Na Bíblia Viva fala: pois neste caso vocês também sofrerão com isto. Na versão livro, pois isso não será útil. Não é bom, não é favorável, não é útil uma pessoa não se submeter. Afeta a igreja, mas afeta principalmente a vida da própria pessoa. Eu lembro que quando eu era pastor auxiliar lá em Fortaleza, tinha uma irmã que servia em alguns departamentos. E tudo aí, por aí está tudo bem. Diga: está tudo bem? Só que aquela irmã, ela colocava, eu costumo dizer que ela colocava catinga em toda a mensagem. Para você que não conhece a expressão catinga, mau cheiro, é objeção em qualquer ministração. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu não concordo com dízimos e ofertas, eu não concordo com aquilo outro. Mas a grande questão, irmãos, é que não somente isso, mas essa irmã que colocava objeção em toda e qualquer ministração, ela discordava de boa parte do que era ensinado, não ficava somente com ela levava para os seus filhos e comentava. Qualquer falha de um novo convertido, comentava com os filhos. Qualquer problema que acontecia na igreja, corria e comentava com os filhos. A gente lê um texto que uma vida de insubmissão, isso não será proveitoso ou bom para a própria pessoa. Aí o que aconteceu? O tempo passou, os 2 filhos dela que estavam chegando na puberdade, literalmente estavam com vontade de beber, fumar e dançar colado. Literalmente. Ela correu: pastor, me acuda. Me socorra, pastor. O que foi que aconteceu, abençoada? Meus 2 filhos não querem mais vir à igreja e só querem saber de beber, fumar e dançar colado. Literalmente. O que aconteceu?
Eu fui lá na casa daquela irmã para conversar com aqueles 2 jovens. E eu percebi que ela foi a principal culpada pelo esfriamento dos filhos. Porque tudo quanto acontecia na igreja, ela corria e comentava. E colocava objeção em toda e qualquer ministração. Não concordava com tudo. E aí se cumpriu esse texto. Uma vida de insubmissão não será proveitoso, diga para mim. Irmãos, agradeça a Deus porque você foi colocado sob os cuidados de um homem chamado e ungido pelo Espírito. Quando eu morei lá em Natal, no Rio Grande do Norte, um período, eu fiquei sabendo que alguns cristãos estavam insatisfeitos com a igreja que estavam, alugaram um prédio e começaram a se reunir. E se você fosse lá perguntar, quem é o pastor? Pastor? Não, todo mundo aqui, um cuida dos outros. Mas tem algum mestre, alguém que me ensina a palavra? Todos nós portamos a palavra. Mas tem algum apóstolo? Não, todo mundo veio junto ao mesmo tempo. Mas tem algum profeta, alguém que... Não, todo mundo tem uma palavra do Espírito. Para uma pessoa que não lê a Bíblia, pensa, meu Deus, que povo unido. Mas para quem lê a Bíblia, chega à conclusão, que bagunça é essa? Se você perceber na Bíblia, a forma de Deus trabalhar, e Ele não muda, é o seguinte, Ele chama um homem e unge um homem para liderar outros homens. Essa é a forma de Deus trabalhar. Posso ter um amém? Amém. Foi Deus quem ungiu Moisés para liderar outros homens? Foi Deus quem ungiu Josué para liderar outros homens? Foi Deus quem ungiu Paulo para liderar outros homens? Foi Deus quem ungiu Jesus para liderar outros homens? Foi Deus quem ungiu o pastor Janduí para liderar outros homens? Amém. O modus operandi, a forma de Deus trabalhar é essa. Se é uma obra de Deus, Ele logo vai levantar um homem e ungí-lo para cuidar, para liderar outros homens. Para quê? Para que aquela pessoa seja assistida, para que ela seja apacentada. E a Bíblia diz que nós devemos sim submeter nossas vidas à apreciação da nossa liderança. A palavra fala em Colossenses, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Todo cristão que tem a palavra de Cristo habitando ricamente em seu coração, pode instruir e aconselhar. Posso ter um amém? Amém. É o que a Bíblia fala em Colossenses. Todavia, sobre o ofício pastoral, tem essa ferramenta. Existem ministros que têm uma ferramenta que podem trazer conselhos e te ajudar a cumprir o plano de Deus, o chamado de Deus e te orientar sobre perigos lá fora. Posso ter um amém? Eu quero falar uma coisa, o pastor falou sobre isso. Mês passado eu estive aqui ensinando a matéria do Rema, e o pastor está ciente de que eu vou para outra nação. Eu me segurei para não falar o que eu vou falar agora. Eu me segurei. Quando eu era novo convertido, eu tinha 2 a 3 meses de cristão. Eu nasci de novo em uma igreja batista, fui congregar em uma igreja de influência presbiteriana, de sistema de governo presbiteriano, depois cheguei no Verbo. Com 2 a 3 meses de convertido, eu fui a Jocum, lá em Fortaleza. Eu tive um despertar no meu coração sobre missões. Só que eu tive um freio do Espírito. Porque na época eu não entendia muita coisa, mas eu percebi um freio. Agora não, o momento não é agora. E entre 96 até 99, eu fui 2 vezes a uma casa de cultura russa, porque o idioma russo, porque eu achava que era russo, aquilo que Deus tinha me chamado. Eu achava que era russo, não veio me reprovar não, porque eu tinha 2 anos de crente, 3 no máximo. Eu fui 2 vezes à Casa de Cultura na UFC para cursar russo, só que cheguei lá, estava fechado. Aí eu pensei uma coisa, rapaz, quer saber de uma coisa? Se Deus tem algo para mim a respeito disso, Ele sabe meu endereço, eu vou me envolver na igreja local e Ele me encontra no meio do caminho. Foi mais ou menos assim. Em 99, quando eu preenchi a ficha do Rema, está lá em Fortaleza, missionário. Eu preenchi missionário. Estão comigo? O pastor falou que eu ensino no Rema. Estou falando, irmãos, que existe uma ferramenta no ofício pastoral. Hoje, o que eu estou experimentando, estou prestes a fazer, o pastor Janduí faz parte dessa história. Porque, deixa eu terminar a história, deixa eu concluir. Eu sou professor do Rema há 22 anos e o mérito não está nos meus ombros, o mérito é no chamado e na graça de Deus. Eu ensino 14 matérias do Rema, já ensinei 2 da escola de ministros, tenho percorrido por todo esse país.
dos 27 estados com o DF, eu já andei por mais ou menos 22. Então, quando eu venho em fevereiro a São Paulo para ficar alguns dias ministrando aqui, dos 25 dias que eu fico, eu ministro 22 vezes. Tem que parar pelo menos 3 para esfriar o motor, né? Mas mesmo assim eu estava insatisfeito. Mesmo assim eu estava insatisfeito. Algo estava fora de sintonia. Quando em 2019 o pastor Janduí falou, você deveria considerar isso, você ir para a América. Irmãos, eu passei a orar, irmãos. Veio a pandemia, mas a pandemia não tirou aquela vontade, aquele desejo. Pelo contrário, mais se intensificava. E eu continuei orando, e eu continuei orando, e é o que está prestes a acontecer. Eu agradeço demais a vida do Senhor, pastor, porque o Senhor me ajudou. Porque eu estava, irmãos, o sucesso naquilo que eu estava fazendo hoje, em ensinar no Rema e ministrar, de uma certa maneira, eu não estava discernindo a estação. Estava me atrapalhando para aquilo que Deus tem para mim. Realmente não é fácil. Não é fácil. Eu tenho portas abertas no Brasil. E eu estava orando. Quantas vezes eu não ia pousar, chegava num voo, estava orando. Eu estava orando e falava, Pai, é a tua vontade que eu venha abrir uma igreja em São Paulo? E nada. Pai, é a tua vontade que eu abra uma igreja em Fortaleza? E nada. Mas depois do que o pastor falou, eu passei a orar. E quanto mais eu orava, mais se intensificava. Estão comigo? Submeta sua vida à apreciação do seu líder, do seu pastor. Ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Uma vez eu estava ensinando no Rema e um aluno chegou para mim e disse, professor, eu gosto demais do seu ensino, da sua mensagem, mas eu não gosto muito do meu pastor não. Quando a pessoa diz isso, já tem problema. Eu perguntei, por que você não gosta muito do seu pastor? Porque ele me polda muito. Se você observar no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus disse, ele é a videira, o pai é o agricultor, e a Bíblia diz que o pai vai poldar para que dê mais fruto ainda. E agradeça a Deus, porque o seu pastor vai te poldar, é para que você dê mais fruto ainda. Não pense que você vai viver de qualquer forma não, porque não é bíblico, até de batata se cuida. Quanto mais de pessoas que custam o sangue de Jesus Cristo. Agradeça a Deus, porque aqui vão querer saber como é que está a tua vida, como é que está a família, como é que está o casamento. Posso ter um amém? Amém? Isso é o cuidado que a tua liderança tem. Amém? Amém? É bíblico obedecermos a Deus e é bíblico obedecermos aos homens estabelecidos por Deus. Submetam as vossas vidas aos vossos guias, líderes, pastores. Porque uma vida de insubmissão não é proveitoso para vós outros. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. Agora, a palavra só é poderosa quando a gente acolhe com mansidão. Algumas pessoas acolhem com relutância. Abre tua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, ainda falando sobre submissão. Romanos 13. Nunca vou esquecer, pastor. Nunca vou esquecer, naquele dia no shopping. Você deveria considerar isso. Irmãos, eu passei a orar. E quanto mais eu orava, mais se intensificava, mais aumentava. A pandemia não apagou. Pelo contrário. Eu lembro que a Rafaela ia deitar, as crianças ficavam dormindo e eu ficava na sala orando. Teve um dia que eu disse, eu vou tomar uma decisão. De largar tudo quanto eu tenho aqui e abraçar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Afinal de contas, eu tinha percebido um vislumbre. Agora, o meu cuidado sempre foi de não queimar a largada. Porque é possível queimar a largada. Você sabia que competidor, quando queima a largada, se ele queima uma vez, recebe uma advertência. E depois ele pode até mesmo ser desclassificado? Tenha cuidado para não queimar a largada. Mas fica tranquilo, o teu pastor vai te ajudar. Posso ter um amém? Romanos capítulo 13, versículo 1. Metade dos homens estejam sujeitos às autoridades superiores. Quantos homens? O que significa todos? Quando a Bíblia diz todos, te inclui ou te exclui? Então você está dentro aqui do pacote, sim ou não? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus para castigar os que praticam o mal. É necessário, portanto, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por favor, olhe para cá. Eu sei que esse texto de Romanos 13, o apóstolo Paulo está falando sobre submetermos a nossa vida a autoridades naturais, mas também se aplica a autoridades espirituais, esferas de autoridade. Estão comigo? Amém. E eu quero enfatizar o versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas principalmente por dever de consciência. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: é por isso que vocês devem obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo, mas também porque a consciência de vocês manda que você faça isso. O principal motivo pelo qual eu obedeço às autoridades não é o medo de sair algemado, não é o medo de aparecer num programa policial, é por dever de consciência. O primeiro estado a proibir o fumo em ambientes fechados foi o estado de São Paulo. Logo quando aconteceu isso, você adentrava em algum estabelecimento, tinha lá uma plaquinha: de acordo com a portaria tal, da lei estadual, é proibido fumar em um ambiente fechado. Diga, é proibido. Aí, outros estabelecimentos, a gente encontrava uma plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Em outras palavras, não furte, porque senão a gente vai ficar sabendo. O que faz com que eu não fume não é uma plaquinha, porque tendo ou não uma plaquinha eu não vou fumar. O que faz com que eu não furte não é uma plaquinha, porque tendo ou não a plaquinha eu não vou furtar. O que faz com que eu não fume ou não furte não é a placa, mas é porque a minha consciência diz que eu não devo fazer isso. Se o principal objetivo de eu manter minha vida submissa é por dever de consciência, todos aqueles que estão se rebelando, se insurgindo contra as lideranças, eles correm o risco de cauterizar a própria consciência. A submissão é algo do coração. Posso ter um amém? Consciência no grego é a adição de duas outras palavras, suneidesis, que significa saber com. Eu sei com Deus como a minha vida está e como nunca deve estar. Você também sabe com Deus como a tua vida está e como nunca deve estar. Estão comigo? O principal objetivo, o principal motivo pelo qual eu tenho uma vida submissa às lideranças ou autoridades estabelecidas por Deus não é o temor da punição. E eu quero comentar sobre isso mais na frente. Não é o temor da punição, não é o medo de sair algemado ou aparecer num programa policial, não. O principal motivo pelo qual eu obedeço é porque a minha consciência, por dever de consciência. Pessoas que desobedecem lideranças, os líderes estabelecidos por Deus, vão cauterizar sua consciência, vão ficar fracos ou trôpegos na fé. Até mesmo dificuldade em perceber as orientações do Espírito, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. 5 sentidos é a voz do corpo, razão é a voz da mente, consciência é a voz do espírito humano. Mas como é que a pessoa vai perceber se ela tem cauterizado a consciência? Estão comigo? Por isso devemos estar sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Diga, temor da punição. Abre tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 5. O apóstolo Paulo vem falando sobre, como é uma carta pastoral, alguns critérios que Timóteo, um jovem pastor, deveria seguir.
E ele vem orientando sobre esses assuntos. E aí, no versículo 22 de 1 Timóteo 5:22 diz: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserve-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam, outra versão diz, conduzem ao juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se evidenciam, se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Nós tínhamos lido aquele texto onde Paulo diz que, portanto, lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas principalmente por dever de consciência. Comentei o dever de consciência, falei que consciência no grego é suneidesis, e cada um sabe como a sua vida está. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, quando uma pessoa recebe uma infração de trânsito, depois que ela é multada, aquela linda correspondência pode demorar até 30 dias para chegar na casa da pessoa. Sim ou não? Então, 30 dias depois que ela foi notificada, é que chega aquela correspondência. Aí ela, eita, eu fui multado. Quando uma pessoa peca, ela leva 30 dias para saber que pecou? 30 horas? 30 minutos? Tão logo ela cometa algo incompatível com a natureza que foi dada por Deus em seu coração, ela vai saber por dentro, porque a sua consciência o acusará. Posso ter um amém? Amém. Já comentei sobre consciência, agora eu vou falar sobre o temor da punição. O principal objetivo pelo qual eu sou submisso não é o temor da punição, mas o dever de consciência. Mas existe sim uma punição. A gente acabou de ler um texto onde Paulo disse que os pecados de alguns homens são notórios e conduzem a um juízo. Eu não sei como você veio aqui à igreja. Se você veio no teu carro, se você veio de carona, se você pegou um Uber, mas algum veículo te conduziu aqui. Posso ter um amém? Paulo está dizendo, irmãos, que o pecado, uma vez que é descoberto, vai ser conduzido a um julgamento. Como assim, professor Marcelo? É responsabilidade da igreja estabelecer uma disciplina divina. Ah, mas eu não concordo com isso, porque Jesus Cristo disse, não julgueis para não ser julgado. Realmente, o nosso Senhor Jesus, ele reprovou um juízo arbitrário, imprudente, sem conhecimento dos fatos. Quero ver alguém que... Esse casal aqui, eu não os conheço. Eu não posso julgar a vida deles. Eu não sou a liderança deles. Posso ter um amém? Amém? Mas Jesus reprovou um juízo arbitrário, imprudente, sem conhecimento dos fatos. De fato, o contexto do que Jesus fala é o seguinte, sobre um hipócrita que tem uma trave no olho e quer olhar para o argueiro do outro. Não julgueis para não ser julgado. Mas a própria Bíblia que reprova um juízo arbitrário, imprudente, é a mesma Bíblia que autoriza um juízo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo disse, aventura-se um irmão tendo demanda, litígio contra outro, a apresentar entre juízes ímpios. Será possível que não tenha um sábio na vossa irmandade que possa julgar? Diga julgar. É bíblico sim, a liderança estabelecer uma disciplina divina, porque os pecados de alguns homens são notórios e conduzem a um juízo. Posso ter um amém? Existe uma passagem em Gálatas capítulo 6 que Paulo fala o seguinte, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e mansidão e guarda-te para que tu também não sejais tentado. O termo no grego que Paulo utiliza para corrigir ali, fala de uma pessoa que deslocou um osso, é um osso deslocado, está trazendo um grande desconforto, uma grande dor, e somente um especialista é que pode colocar de volta e aliviar. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que existem pessoas assim, no corpo de Cristo, que cometeram alguma coisa errada, e vão ficar imobilizados para o próprio benefício dela. É como uma pessoa que quebra um braço. A pessoa quebrou o braço, está lá brincando, jogando bola, correndo, andando de bicicleta. É assim? Se ela continuar, ela vai continuar sentindo dor. Ela está
tem alguma coisa errada no corpo dela. O que precisa fazer? Diga, imobilizar. Agora eu te pergunto, quem é que vai fazer isso? É o especialista ou qualquer um? Especialista. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que é papel da liderança estabelecer uma disciplina divina e até mesmo, se for necessário, imobilizar aquela pessoa. Imobilizar como? Rapaz, durante um tempo você fica desse jeito, né, nas suas funções, tal, para o seu benefício. Posso ter um amém? Agora, o que vai ajudar ou dificultar, muitas vezes, não é nem a situação, é o que os cristãos falam. Porque às vezes acontece isso, a gente visita uma igreja, pergunta, cadê fulano, rapaz? Não, o fulano está sob disciplina. Ah, mas não pode, porque Jesus disse, não julgueis, não para não ser julgado. Pode sim, é responsabilidade da liderança julgar. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 6. E aí, quando uma pessoa está sob disciplina, o que vai ajudar, irmão, se eu não faço parte do problema ou da solução, o que vai ajudar é a oração por aquela pessoa. Posso ter um amém? É como Lucas está sentindo um problema, um desconforto aqui no peito. Aí vai procurar um pneumologista. O pneumologista faz alguns exames e fala, Lucas, infelizmente você está com uma pequena inflamação, uma pneumonia, eu vou prescrever aqui um medicamento e você durante o tempo vai ficar se submetendo a esse tratamento. Aí eu pergunto, Lucas, cadê tu, rapaz, que não estava na igreja? Não, é porque eu fui procurar um pneumologista e aí eu estou tomando, ele disse que eu estava com uma pneumonia, eu tenho que tomar esse remédio. Como é que é? Rapaz, se eu fosse tu, não ia fazer isso não, toma um mastruz com leite em casa que tu fica bonzinho, que é uma beleza. Eu ir contra a recomendação do profissional, do especialista, vai beneficiar ou vai estragar? É a mesma coisa daquele crente que está sob disciplina divina, estabelecido pela sua liderança. Rapaz, se eu fosse tu, não concordava com isso não. Se eu fosse tu, eu não me submetia. Você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Não ajuda, atrapalha. Os pecados de alguns homens são notórios e conduzem a um juízo, a uma disciplina divina. Por quê? Diga, para o meu benefício. Sim, para o benefício do próprio cristão. Amém? Para o benefício do cristão. Abre tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém. Hebreus capítulo 12. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Amém. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige, repita comigo, corrige. A quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Quantos filhos de Deus estão presentes? Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, e nós que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os nossos pais naturais, claro, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que o escritor aos Hebreus está falando, irmãos, é sobre a paternidade de Deus e todo aquele que é filho de Deus, e se for necessário, Deus vai corrigir, disciplinar. Todo aquele que está com a vida reprovada e não é disciplinado, não é filho, é bastardo. Diga bastardo. Sabe qual é a sorte de bastardo? Qual é a herança de bastardo?
nenhuma. Nenhuma. Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade. O que significa isso, professor Marcelo? A gente tem que andar com a plaquinha como sumo sacerdote, santidade ao Senhor? Não, não precisa andar com a plaquinha. Mas foi Deus quem criou como tudo vai funcionar. A Bíblia diz no Salmo 84 que Deus não negará bem algum àqueles que andam retamente. Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sim, foi Deus quem condicionou. O seu reino vai funcionar, as bênçãos vão seguir e acompanhar e se manifestar naqueles que andam retamente. Posso ter um amém? Amém. O motivo da gente andar em obediência, em santidade a Deus, não é com a plaquinha. O motivo de sermos disciplinados é para sermos participantes da sua santidade, ou, consequentemente, das suas bênçãos. A palavra fala em Gálatas, no capítulo 5. As obras da carne são conhecidas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, bebedice, e coisas semelhantes a estas, inclusive mexeriqueiro. Sim ou não? Sim. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A Bíblia não está dizendo que a pessoa não vai para o céu. A Bíblia está dizendo que não é o reino dos céus, é o reino de Deus. Lucas 17, 21, a Bíblia diz: indagado, pois, Jesus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus falou: o reino de Deus não vem de visível aparência, nem dirão ei-lo cá ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Um cristão carnal, ele está fadado a não desfrutar das bênçãos de Deus. Mas fica tranquilo, existe uma liderança para te conduzir e, se for necessário, te advertir, para que você seja participante das bênçãos da santidade. Estão comigo? Todo filho é corrigido. Se está sem correção é bastardo, e a sorte do bastardo, a herança do bastardo, não tem herança nenhuma. Posso ter um amém? Claro que quando Deus nos corrige, irmãos, é com a sua palavra, porque a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para disciplina, para correção, para o ensino, para a demonstração na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Eu estou me preparando para finalizar, e você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 45 minutos. Quantos aqui submetem sua vida a Deus? Existe uma submissão completa e uma submissão parcial. Suponhamos que eu te conte uma história. Certa vez aqui em São Paulo, chegou um pastor e começou a pregar a palavra. E começou a pregar, e de repente começou a aumentar a quantidade de pessoas. E foi aumentando. Aí de repente ele trouxe uma mensagem que cobrou um pouco mais de compromisso, um pouco mais de dedicação, de abnegação. Só que depois que ele pregou essa mensagem, uma grande quantidade, um grande percentual de pessoas já não mais o seguiam. A pessoa pensa, né? Meu Deus, o que foi que esse pastor pregou? Antes, deixa eu te falar quem foi esse pastor. Foi o pastor Jesus Cristo. O pastor Jesus Cristo, por causa de uma mensagem que cobrava um pouco mais de compromisso das pessoas, elas romperam a submissão. Não é porque Deus, pastor Jesus, é porque Deus falou comigo que eu tenho que ir para outra igreja. Eu sei que algumas pessoas saem porque foram guiadas pelo Espírito. Eu sei. Agora, eu sei também que outras saem porque não querem mais submeter sua vida a uma certa liderança. E não estão sendo guiadas. Às vezes, é como aquele adágio, em que um cão, quando para onde vai, leva consigo as pulgas. Uma pessoa que não quer se submeter à disciplina, à correção de uma liderança, ela simplesmente, não, Deus falou comigo, rompe a submissão e vai para outro local, sem estar tratada. Abre tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Professor Marcelo, não tinha uma mensagem melhor não na sua despedida? Eu não estou ministrando a palavra? Sim ou não? É a melhor coisa, irmãos. Irmãos, quando eu olho para trás, irmãos,
Tem uma coisa que aquilo que a gente construiu durante toda a nossa vida, irmãos, não deixa o Satanás, o diabo, turvar aquilo que você tem construído com tanto esforço, não. Não deixa. Submete a tua vida. Controla os teus sentimentos. Amém? Esse negócio de sentimento, tem dia que a gente sente frio, tem dia que a gente sente calor, tem dia que sente fome, sono, tem dia que a gente não sente nada. Você não é um sentimento, você é um ser espiritual. Tem uma alma e habita em um corpo. Isso é natural da carne, existem inclinações da carne, é só controlar e perseverar na prática da palavra. João capítulo 6, versículo 60. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Por favor, olha para cá. Se você olhar o contexto, nós não vamos ler tudo. Jesus disse que o meu sangue é a verdadeira bebida, a minha carne é a verdadeira comida. E Jesus não estava pregando um canibalismo, não. O que ele estava falando era sobre compromisso com a obra, abnegação. Irmãos, o reino de Deus, para que a gente cantou uma canção, que a gente ganha quando perde. Sim ou não? Pois a gente perde as coisas do mundo, esses atrativos do mundo, para a gente ganhar aquilo que Deus disponibilizou em Cristo Jesus. Amém? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem os pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. 65. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Diga misericórdia. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondendo Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que eu quero que você perceba é que alguns discípulos de Jesus submeteram a vida parcialmente durante um tempo, mas logo depois, quando por causa de uma pregação, não foi por causa de um erro do pastor Jesus, não, porque ele nunca cometeu erro algum, de fato dos seus lábios nunca saiu dolo algum, mas por causa de uma pregação em que ele cobrou mais compromisso. Diga compromisso. Muitos jamais não o seguiam. E vocês querem me deixar? Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? O que me chama a atenção é isso, que algumas pessoas, mesmo sabendo que aquelas palavras que ela ouviu, aquele ensino que ela ouviu, restaurou a sua vida, o seu casamento, seus filhos, manifestou as bênçãos de Deus, cura, prosperidade, e mesmo assim, quando é cobrado o compromisso, ela simplesmente rompe e sai. É triste, mas existem pessoas assim. A Bíblia diz que ele morreu por todos. Diga, ele morreu por mim. Para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Nada mais justo. Se Deus enviou seu Filho para morrer por nós, nada mais justo do que exigir de nós aquilo que a gente tem que fazer. Posso ter um amém? Amém. Irmãos, Jesus como o Senhor, Ele tem todo o direito de dizer para você: desista desses planos, desista desses sonhos, eu quero que você faça isso, isso e isso. Porque Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam para si, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Você foi abençoado? Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te dar graças pela vida de cada pessoa que aqui está, por cada família, Pai. Eu oro por essa igreja para que ela cresça cada vez mais, para que possa alcançar inúmeras outras famílias que estão aqui ao redor, Pai. Eu sei que muitas outras famílias serão restauradas, muitas vidas se converterão, Pai. Eu te dou graças, Pai, pelo crescimento, pela edificação desses irmãos que aqui estão, porque eles fazem parte do crescimento dessa igreja e eles fazem parte da edificação das próximas famílias que vão chegar.
Eu te agradeço, Pai, por aquilo que Teu Espírito compartilhou aos nossos corações, e Ele vivificando essas verdades, trazendo a compreensão necessária para que nos posicionemos em Tua palavra, Pai. Eu te dou graças por todas as Tuas bênçãos em Cristo Jesus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais uma vez, pastor Janduil, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor falou desde 2019, pelo fato de o Senhor ter contribuído para que eu cumprisse o plano de Deus na minha vida. Eu estava, como que Paulo disse, não correndo sem meta, não desferindo como um golpe no ar. Eu não vou dizer que eu estava desse jeito não, meu irmão, mas eu lembro uma vez que eu cheguei no estado de São Paulo, um irmão foi me buscar, e aí colocou no GPS, aí o GPS disse, ande 3 quilômetros, depois vire à direita. 3 quilômetros dessa rodovia, depois vire à direita. Aí eu, meu Deus, tá medonho. O GPS avisa com 3 quilômetros de antecedência o que a pessoa tem que fazer. Do mesmo jeito, Deus falou que o GPS tem avisado, eu já tenho sinalizado para você algumas coisas. E eu passei a orar. Desde 2019 passei a orar. E fui intensificando, ao ponto de ter clareza. Ano passado eu fiquei 5 meses lá e eu vi a necessidade, irmãos. O Brasil já está cheio da palavra da fé. Eu estou falando isso, irmãos, eu não estou querendo te estimular a sair, não. Se tem plano de Deus, vá. Agora, se o plano de Deus para que você fique, obedeça a Deus e fique, amém? Faça algo guiado por Deus, de acordo com... debaixo da apreciação e orientação do teu pastor. E passei a orar, e quanto mais eu orava, mais intensificava, surgindo paz e alegria. Quantas vezes eu lembro que eu orava, eu percebia as sinalizações, Pai, trata com Rafaela, trata com ela. Sim, porque eu não posso sair em desarmonia. A gente não pode fazer uma coisa, não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Cuidado com esse sentimento. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não, eu vou fazer porque Deus está sinalizando. E Ele é quem vai abrir as portas. Amém? Então, pastor Janduí, muito obrigado por tudo. E a gente se encontra por lá.